Esse vídeo é para quem tem medo de espíritos. Quando a gente estuda a espiritualidade, quando a gente ativa a nossa espiritualidade, pode ser que a gente confunda espíritos com espiritualidade. Tem pessoas que têm realmente uma abertura maior para enxergar ou para perceber energias mais densas, né? Energias não físicas. Isso tudo gera muito medo e às vezes acabamos bloqueando coisas maravilhosas que a gente poderia viver, bloqueando esse acesso a informações privilegiadas que a espiritualidade nos traz devido a esse medo de espíritos. Hoje eu vou esclarecer sobre esses espíritos e trazer para você como que eu fiz para me libertar desse medo e como que eu hoje vivencio a minha espiritualidade sem ter medo de espíritos e ainda também sem nem ver espíritos, tá? Porque eu não vejo espíritos, eu não tenho essa abertura de ver nada que está extrafísico e algumas pessoas realmente têm uma abertura maior para enxergar determinadas energias. Isso tem a ver com as nossas qualidades, né? Com a qualidade do nosso ser. Nós temos 4 elementos, né? Na Terra, no nosso corpo, em tudo existe 4 elementos, que é terra, ar, água e fogo. As pessoas que têm mais elemento terra na sua composição, até mesmo na composição do seu mapa astrológico, né? Essas pessoas são mais sólidas, assim, digamos, né? É mais do concreto. E essas pessoas vão ter mais dificuldade de acessar coisas que estão extrafísicos, que é o meu caso. Eu sou mais de terra, minha composição, meus elementos são muito terra e eu não tenho acesso, não tenho essa abertura para enxergar coisas extrafísicas. Eu tenho sim uma sensibilidade, aquele feeling, né, vem no pensamento, né, algumas coisas, eu consigo captar algumas informações, eu consigo perceber, né, os ambientes, as pessoas, mas eu não vejo nada. E que assim continue, porque tá tudo bem não ver nada. Quem tem elementos mais soltos, assim, né, são elementos como água ou ar, né, que não tem toda essa dureza da terra, já tem mais facilidade de perceber esse extrafísico. Então, algumas pessoas realmente têm essa facilidade de enxergar coisas. Eu sei de muitos relatos, talvez você também saiba de alguns relatos de pessoas que enxergam coisas ou que enxergavam no passado, a gente acaba bloqueando. Muita gente fala que quando criança via certas coisas e depois acabou bloqueando essa visão, porque a gente tem muito medo, a gente não entende, então tudo que a gente não entende gera muito medo. Se a minha avó visse um celular hoje em dia, ela também ia ter medo, ela ia falar que isso não é coisa de Deus, porque tudo que a gente não conhece gera medo. E aí esse desconhecido faz com que a gente tenha medo e bloqueie. Mas quando a gente bloqueia esse nosso sentir, né, esses nossos sentidos extrafísicos, né, que não é só a visão, mas também pode ser a audição, ou essa percepção, né, através de um pensamento, a gente perde muito, a gente perde conexão, a gente perde informações privilegiadas, a gente perde evolução do nosso ser. Então vamos entender essa questão para tirar esse medo. Não que você vá passar a ver, tá? Porque, como eu disse, eu não tenho medo atualmente, mas eu também não vejo. Então não é o intuito assim de ativar para você passar a ver, mas é de compreender mais, trazer mais luz para esse assunto, compreender como funciona, compreender como que a gente se eleva e viver a espiritualidade sem ter esses medos. O meu pai sempre falava que espiritualidade era melhor não mexer com isso, mas ele trazia num viés mais do espiritismo, que muita gente até confunde esses termos, e ele falava que sobre espiritualidade era melhor não mexer, porque as pessoas costumavam ficar loucas quando se mexia nesses assuntos, né? Quando ia investigar esses assuntos. E sim, esses assuntos da espiritualidade, eles são muito profundos e pode causar, assim, um nó na nossa cabeça. De entender essa terra que a gente vive, se a gente realmente vive aqui numa matrix, entender sobre essas outras dimensões, onde que estão essas outras dimensões, onde que ficam os espíritos ou as almas, né? Que no caso eu chamo mais de consciências, tá? Que é tudo a mesma coisa, no fim das contas. São vários termos, mas que cada filosofia, né, tem um termo, mas que no fim das contas é tudo a mesma coisa. Mas eu não chamo muito de espírito, mas eu chamo de consciência, porque são consciências
que viveram na Terra, que estão numa outra dimensão agora, né? Elas existem sim, elas estão em algum lugar. E esses assuntos são sim muito profundos, muito complexos, e sim, a gente pode dar um nó na cabeça. E acho que era nesses termos que meu pai falava, que as pessoas podiam ficar loucas quando ia mexer com espíritos. Tem também aquela questão, né, de uma obsessão. Eu já vivenciei isso, não comigo, né, mas com pessoas próximas que eu conheço, que passaram por obsessões. Então, realmente, a gente precisa cuidar muito de nós para que a gente fique protegido, mas também não deixe de usufruir de tudo de bom que há na conexão espiritual. E por meu pai dizer muito isso, eu trouxe muito essa crença também de que mexer com espiritualidade, ou seja, estudar sobre esses assuntos, que isso é perigoso. Tem também numa vertente mais do ocultismo, né, quando se estuda mesmo o ocultismo, onde tem os livros sagrados, né? Eu não sou uma estudiosa profunda das filosofias ocultas. Eu estudo um pouco a filosofia hermética, mas digamos assim que ela é bem leve. A filosofia hermética ela é muito leve, perto de outras filosofias ou livros que falam, né, de ocultismo. E aí é onde se criou muito desse preconceito e desse medo de coisas muito perigosas, né? Mas isso vem de encontro com o nosso próprio poder, né? Que existem coisas que ativam o nosso poder, que nós temos sim poderes. Mas nós devemos e podemos usar esse poder para o bem, é lógico. E tem pessoas que vão usar para o mal. E aí vem essas crenças de que a gente fica louco se estudar a espiritualidade, que isso não faz bem, que é melhor deixar quieto. Então, aí a gente traz às vezes aquela rotina espiritual, né, bem basiquinha, só daquelas orações repetidas, né? Fazer uma oração, colocar o joelho no chão. Mas a gente pode ir um pouco mais profundo, sem ter medo e aproveitar muito mais dessas informações, dessa conexão espiritual. E eu já me peguei algumas vezes, quando a minha cabeça dá um nó de tantos assuntos que tem para a gente estudar e algumas coisas que a gente pensa, né? Por que nós estamos aqui? Qual que é o propósito de estar aqui na Terra? Nós estamos aqui feito fantoches. A minha cabeça já deu nós nesse sentido, sim. E eu precisei refletir, organizar minhas ideias para prosseguir sem ficar louca. Mas o engraçado é que eu sempre que eu estava nessa situação, eu lembrava dessa frase do pai. E aí isso traz sobre as crenças, né? As crenças limitantes, né? Os nossos medos. A gente acaba acreditando em algo e isso acaba se tornando realidade. E no fundo eu tinha ali um pouquinho de medo. Nossa, será que eu vou ficar louca? Mas não, eu sempre tive consciência e consegui compreender as coisas e até hoje não fiquei louca, né, estudando esses assuntos. Mas eu tinha medo dos espíritos, sim. E embora eu tenha o elemento terra e tenha um pouco mais de dificuldade de ver coisas, né, não vejo nada e que assim fique, tá? Não quero ver também. Mas sabe quando você acorda de noite e parece que tem alguém no quarto? Eu já tive essa sensação. Às vezes pode ser um sonho que a gente tem também, ou às vezes de repente pode até ter alguma coisa mesmo, né? E eu já tive medo, eu já tive bastante medo. Tem épocas e épocas, então tem épocas que eu tive bastante medo, depois eu fico um período sem medo. Parece que tem épocas que às vezes eu tenho mais essa percepção e tem épocas que não. Então eu já passei por essas fases, mas eu já tive bastante medo de ver espíritos. Eu já tive medo. E eu já frequentei igreja evangélica, né? Nasci na igreja católica, já frequentei igreja evangélica. Atualmente eu não frequento igreja. Eu trouxe essa questão da igreja evangélica só para dizer que tem uma música na igreja evangélica que eu ouvia bastante na época, e ela é muito bonita, inclusive, que diz assim: nos altos montes da adoração, na rocha bem mais alta do que eu vou subir, subir, subir e adorar, adorar, adorar. E aí ninguém pode me alcançar. Ninguém sobe se não for para adorar. Meus inimigos nunca chegarão nas asas do Espírito, no meu esconderijo, só sobe quem é filho do Senhor. Se você quiser pesquisar essa música, chama Nos Altos Montes, de Ludmilla Ferber. E essa música é linda, né? Eu adorava cantar ela, até hoje eu gosto. Mas o que diz aqui nessa música? Olha, que quando você sobe no alto monte, esses espíritos, né, não te alcançam, porque lá nesse alto monte só sobe quem é filho do Senhor.
E aí trazendo assim para uma interpretação hoje minha, né, que eu tenho nessa visão mais espiritualista, nessa visão de energia, enfim, o que acontece? Ó? Quando você sobe, né, num alto monte, ou seja, quando você se eleva, quando você eleva a sua vibração, eleva a sua consciência, quando você tem uma consciência expandida, nesse lugar alto, no alto monte, os inimigos não sobem. Só sobe nesse nível quem é filho do Senhor, ou seja, quem for da luz. Os inimigos nunca alcançarão neste lugar, né? Neste lugar dessa consciência. E aí eu trouxe todo esse entendimento para mim, de que se eu estou numa frequência elevada, se eu tenho boa intenção, se eu tenho amor no coração, se permeia no meu campo, né, bons sentimentos, se no meu dia a dia eu tenho bons comportamentos, se eu tenho amor, enfim, eu tô nesse monte elevado e aí essa energia densa, esses inimigos, né, não vão me alcançar. Então eles não vão se aproximar de mim. E eu trouxe essa interpretação aqui, né, para mim mesma, e isso me ajudou demais a parar de ter medo dos espíritos. Por quê? Eu comecei a pensar assim, se eu sou uma pessoa, né, que estou num caminho de evolução, no caminho do amor, no caminho do bem, eu só faço o bem, eu tento, né, sentir só mais amor no coração. É claro que eu sinto às vezes, né, uma raiva, uma tristeza, isso é inevitável, mas eu tenho um estilo de vida, né, a minha maior parte do tempo eu estou vibrando em vibrações elevadas, eu estou vibrando, né, em energias mais positivas. Se eu estou vibrando nessas energias, tudo, né, vibração, mas também os meus comportamentos, meus pensamentos, né, em todos os níveis. Se num nível físico eu tenho boas ações, num nível emocional eu estou com boas emoções, nível mental, minha mente ela tá, né, com bons pensamentos, boas intenções. Essas energias não vão chegar até mim, energias ruins, né, energias densas. Elas não vão me alcançar, porque eu estou subindo a minha consciência, eu estou indo lá para o alto monte da adoração, eu estou indo lá para esse nível de consciência elevado. E quem se conectar comigo, né, essas consciências, vai ser também energias elevadas, serão consciências elevadas. Porque é fato que existem sim essas energias ou espíritos, né, como você quiser chamar. Isso é um fato que existe. E claro, assim como na Terra existem as pessoas mais voltadas para o bem e outras mais voltadas para esse mal, é claro que em uma outra dimensão também essas mesmas pessoas ou consciências, elas também têm essas duas polaridades. Elas podem estar voltadas para o bem ou para o mal. Então nós estamos suscetíveis a isso aqui, mas aí depende da nossa vibração. Por isso que é tão importante nós cuidarmos da nossa vibração, cuidarmos de todas essas nuances nossas que eu citei. Físico, em termos de comportamentos, o que eu estou fazendo, no nível emocional, o que eu estou vibrando, no nível da mente, né, do racional, o que eu estou pensando, o que eu estou maquinando aqui. Se a gente cuida de tudo isso, nós estamos, né, mais elevados e aí automaticamente nós vamos nos conectar com energias também elevadas. Porque, volto a dizer, lá nesse lugar, né, nessa dimensão, existem as energias elevadas, existem as energias de luz. Se você está na luz, você só vai se conectar com energias da luz. E aí você não pode dar brecha, né, para energias densas chegar até você. Então, se você fica cultivando sentimentos densos, sentimentos ruins, pensamentos negativos, cultivando raiva, ódio no teu coração, você está dando brecha para energias densas, negativas, chegar até você. Então hoje eu não me preocupo, tipo, se eu estou lá no meu quarto dormindo, no escuro, eu não me preocupo se vai chegar alguma energia ruim. Porque se alguma energia tiver que chegar até mim, ela vai ser de luz, vai ser uma energia boa, porque eu estou protegida, porque a minha consciência só se conecta com aquilo que tem sintonia comigo. Porque no universo é assim. Somente aquilo que tem sintonia com a gente é que faz essa conexão. Só as energias com essa mesma vibração que vai nos alcançar. E eu não tenho receio de aparecer nada para mim, porque se um dia aparecer, se um dia eu enxergar alguma coisa, eu sei que é da luz.
embora eu não enxergue nada, né? Nem da luz, nem não da luz, tipo, não enxergo nada. E essa minha percepção que eu tenho, então até para você já trazer também percepção para você, eu tenho uma percepção de, é um feeling, é um sexto sentido, né? De eu ter uma intuição mesmo, tipo, ó, acho que aquela pessoa não tá legal, nossa, eu acho que é para eu me aproximar dessa pessoa ou me afastar dessa pessoa, eu acho que é para eu, né, ir em algum lugar, é para eu não ir, né, principalmente em algum lugar, né? Isso acontece bastante, de ter aquela percepção, acho que não é para eu ir. Então, às vezes, tipo, você começa a se sentir meio mal, aí eu já penso, falo, o que eu tô para fazer? Aí eu já faço aquela análise, né? O que eu tô para fazer? Acho que hoje à noite eu ia sair, mas eu tô me sentindo meio mal, não vou sair então. Acho que é um aviso para eu não sair. Esse tipo de percepção, assim, que eu tenho. De receber essa intuição, sabe? Vem assim na mente ali aquela percepção, né? Essa é a minha sensibilidade maior. Eu tenho uma sensibilidade, tipo, no corpo físico. Eu sinto arrepios, eu sinto, às vezes, um zunido no ouvido. Eu sinto o espirro, né? Eu espirro. Inclusive, é muito interessante, porque por muito tempo eu pensei que... Não, eu sempre acreditei que eu tinha, né, os meus mentores. Até vou adentrar um pouquinho aqui nesse assunto dos mentores. Porque existem as energias, mas, né, como eu disse, existem as energias boas. Então, existe também aqui na Terra muito preconceito sobre esses mentores que a gente fala, né, que existem no outro plano. Porque parece que a gente não pode ter esses mentores, ou, nossa, não podemos ter acesso a pessoas, né, consciências que estão lá do outro lado. Eu já vi esse tipo de crença mesmo, né, uma cultura onde se acredita que não se pode ter esse contato, né, com pessoas que já partiram. Tudo isso são crenças. Então, se essas consciências estão em algum lugar e têm consciências elevadas em algum lugar, por que essas consciências não podem ser os nossos mentores? Nós não temos mentores aqui na Terra? Você não tem seus professores aqui na Terra? Você não tem mentores que te ajudam em vários aspectos? Um mentor que ajuda você a ter mais saúde, um médico. Um mentor que ajuda você a desenvolver teu potencial. Um profissional aí da saúde, do bem-estar. Existem esses mentores aqui na Terra, e o que impede de ter mentores também nesse outro nível mais sutil para nos ajudar? Isso por muito tempo foi um nó na minha cabeça, de entender por que a gente precisava desses mentores se a gente tem acesso a Deus de uma maneira livre, né? Se nós não precisamos de intermediários, né, para acessar Deus. Assim como nós, teoricamente, não precisamos de intermediário para acessar, não precisamos desse intermediário físico, né, que seria o líder da igreja, né, para acessar Deus. Nós temos acesso direto. Então, por que nós precisaríamos de mentores espirituais? Mas a minha conclusão aqui na minha cabeça foi exatamente essa. Nós não temos aqui na Terra professores. Temos professores para tudo aqui na Terra. Professor mesmo tradicional da escola, nós temos os médicos que nos auxiliam, temos os personal trainers que nos auxiliam na academia, nutricionistas, enfim. Nós temos diversos mentores aqui na Terra que nos ensinam, porque nós não sabemos tudo. E sim, nós precisamos também de mentores para nos ensinar essa parte espiritual. Então, nós podemos sim ter esses mentores. E aí eu trouxe mais aceitação, digamos assim, né, para esses mentores, trouxe esse entendimento para mim e consegui, né, compreender sobre essa questão dos mentores e venho trabalhando cada vez mais nesse relacionamento com esses mentores. E como eu tenho essa dificuldade de ver ou de sentir, né, com mais precisão, foi preciso de bastante estudo, foi preciso de bastante paciência comigo mesma para ir desenvolvendo isso. E hoje eu tenho alguns mecanismos, né, de comunicação com os meus mentores, com a minha egrégora de luz, nos atendimentos, né, eu sinto os meus mentores, eu percebo a minha egrégora espiritual, principalmente nos atendimentos, né? Então eu sinto o arrepio, eu sinto bastante o espirro, então fica muito forte quando eu começo a espirrar.
Eu hoje entendi meus mecanismos, como que eu percebo, e hoje eu consigo ter essa clareza e ter essa certeza mesmo, né, da minha equipe espiritual que me ampara, que me apoia, que me ensina, né, que principalmente me ajuda em todas as coisas, principalmente, né, nos tratamentos, né, que eu faço, nas sessões, né, de terapias que eu faço. Eu sinto e sei que eles estão me auxiliando, que eu sou um canal aqui apenas. E até mesmo aqui, né, para fazer os vídeos, eu sei que eles me inspiram, eu sei que eles trazem para mim esse sopro, né, esse mentor que sabe mais que eu. É isso. Você não vai em uma nutricionista que sabe menos que você. Os nossos mentores sabem mais que nós e nos passam as informações que às vezes a gente não está conseguindo entender. E aí hoje eu sei que a minha egrégora espiritual, né, é da luz, obviamente, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, eu sinto isso, eu tenho essa confiança hoje, inclusive, de falar sobre isso, porque há muito tempo eu não tive nem confiança de falar sobre isso, porque eu ainda estava num processo de entender tudo, num processo de sentir, e hoje eu tenho essa confiança de falar sobre essa equipe espiritual, sobre os meus mentores, e aí eu volto a afirmar, eles existem consciências elevadas que nos ajudam, existem consciências más ou até mesmo, né, brincalhonas que querem zombar conosco e aí nos passam medo. Mas se você subir lá no alto monte da adoração, ou seja, se você elevar a tua vibração em todos os sentidos, físico, emocional, mental, você só vai se conectar com a luz, com o que é do amor, com o que é de Deus, com o que é divino. E aí você não precisa ter medo, porque vai vir para você apenas aquilo que é da mais alta vibração. O inimigo, né, esse inimigo não vai chegar até você. Foi assim que eu perdi o meu medo. E você? Comenta aqui, me deixa saber se você tem medo ou se você já teve e já superou esse medo de espíritos, medo do invisível. E deixa um joinha, um coraçãozinho se você gostou desse conteúdo para eu trazer mais vídeos. E gratidão por você ter assistido até aqui.